11. Hoje a gente vai fazer aqui pelo celular e estamos organizando, porque eu estou acostumada a fazer pelo computador, com toda a estrutura. Hoje a gente vai fazer pelo celular para ser algo um pouco mais informal. E, bom, o tema de hoje vai ser o poder da oração, só que com uma ótica muito interessante que eu quero trazer para vocês, porque quem acompanha o 1111 há mais tempo sabe que o meu objetivo aqui é trazer a espiritualidade sob um olhar, uma ótica não religiosa, que é a experiência que eu tive, né? Eu falo para muitas pessoas que a minha vida toda eu busquei a Deus, busquei em várias religiões, e a cada experiência que eu vivia dentro de uma determinada religião, aquilo afastava de Deus, ao invés de me aproximar. Hoje eu entendo o que estava acontecendo, mas na época eu culpava Deus. E aí eu me afastava de Deus porque alguma coisa tinha acontecido dentro daquela igreja, dentro daquela religião, e passei pelo catolicismo, passei pelo espiritismo kardecista, passei pelo evangélico, pela igreja evangélica. E em cada uma delas eu me decepcionei com alguma coisa das pessoas, dos seres humanos, e eu me afastava de Deus. Até que, 2 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus, eu e ele. Como eu falo, encontrei Deus na minha cozinha, né? Eu tive uma experiência de vivenciar eu e ele, e aí eu percebi que eu não podia estar presa a nenhuma religião. E isso está cada vez mais forte dentro de mim, apesar de Deus estar trabalhando de um jeito muito, muito bacana, muito bonito, que Ele está me levando de volta para dentro das religiões, das igrejas, de volta, cada uma de uma vez. Ele começou a me mostrar a igreja evangélica de novo, eu já consegui voltar à igreja evangélica. Ele está me mostrando uma reconexão com o espiritismo. Minha tia que morreu há pouco tempo, algumas pessoas acompanharam isso. Ela era espírita, estava estudando o espiritismo, e eu decidi pegar os livros na casa dela e ler novamente. E eu tenho me surpreendido, inclusive hoje o tema que a gente vai falar é justamente um tema em comum, de um trecho que eu achei no livro Os Mensageiros, escrito por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e na Bíblia King James. E eu falei tantas vezes que o objetivo do 1111 era nos conectarmos com Deus, com o nosso lado espiritual, sem a presença de uma religião específica, que eu falei, gente, eu não posso mais estar falando sempre com uma mesma ótica. E o fato de eu ter pego esse livro mexeu muito comigo, porque primeiro, eu comecei a revisitar coisas que eu não via há muitos anos, porque eu larguei a doutrina espírita quando eu tinha menos de 20 anos, 20 e poucos anos. E eu comecei a ouvir muitas pessoas que falavam do espiritismo como uma coisa ruim, como uma coisa, entre aspas, abominada por Deus. E eu comecei a questionar e pesquisar, e hoje eu quero trazer para vocês sobre algo que me deu me trouxe uma verdade para o meu coração, que é você não poder enquadrar Deus dentro de nenhuma religião. Porque se Deus é algo muito maior, né? Deus é. Como que você vai querer fechá-lo dentro de uma religião só? Deus se manifesta de tantas formas tão diferentes no mundo inteiro, que é tão limitado a gente dizer que Deus só está correto para quem é kardecista, está dentro do kardecismo, ou só está correto para quem é católico, está dentro do catolicismo, ou só para quem é evangélico. Isso, as religiões foram feitas pelos homens, só que Deus é tão maior. E se a gente for buscar, inclusive na Bíblia, na vida de Jesus Cristo, a gente vai ver que cada milagre que ele fez, ele se manifestou de uma forma diferente. Para uns, ele simplesmente
tocou. Para outros, ele não fez nada. À distância, ele já fez o milagre. Para outros, ele fez enxergar cuspindo no barro, esfregando um barro na cara da pessoa. Para outros, ele só deu um comando. Cada um, ele fez de um jeito diferente, de uma situação diferente. Por quê? Eu acho que ali, os estudiosos dizem que ele não podia criar uma fórmula. Porque se ele criasse uma fórmula, as pessoas iam querer reproduzir aquilo, achando que aquilo é que tinha feito o milagre, e não a divindade, não a presença de Jesus. E quando você coloca Deus dentro de um formato de qualquer religião, você está encaixotando ele, você está colocando um rótulo nele e limitando, né? É como se você estivesse limitando o milagre de Jesus a apenas acontecer se ele tocasse a mão. Tanto que tem passagens que depois falam, inclusive de Atos, fala em Atos, inclusive do apóstolo Paulo. Olá, Salete, seja bem-vindo. Que mostra que Paulo, que não era Jesus, mas estava com o Espírito Santo, né? Tinha sido abençoado pelo poder do Espírito Santo. Ele, tecido, o lenço dele era usado para ser levado para onde estava a pessoa enferma e ela era curada. Que as pessoas, onde Paulo, isso Paulo, tá, gente? Não é Jesus. Paulo andava e a sombra dele, por onde a sombra dele passava, curava as pessoas. Então, quando a gente limita a nossa fé em Deus, a religião, e a pequenos formatos que são colocados através de muitas interpretações, de muitos textos, você está limitando a ação de Deus. E por isso, eu tenho pedido muito para Deus, se eu estiver fazendo algo, estudando algo que seja contra a vontade dele, que era para ele tirar do meu coração, mas se for alinhado com o que ele tem de propósito para mim, se tiver a ver com a vontade dele, que isso se tornasse mais forte. E ontem, quando eu li essa passagem, eu estava lendo justamente o livro dos Mensageiros, né? Que inclusive hoje em dia está nos cinemas com o título do Nosso Lar 2, que é um livro espírita. Ele falou sobre a oração e citou uma passagem de Paulo, que eu não tinha lido, inclusive. Como vocês sabem, eu comecei a ler a Bíblia tem 2 anos, né? E como eu estou num estudo muito forte, não deu para terminar ainda. E aí eu fui olhar as duas e eu falei, uau! Isso transcende qualquer colocação de qualquer religião. Eu vejo pessoas limitando o poder de Deus dentro de uma determinada religião, porque é mais fácil você seguir uma fórmula que outras pessoas já seguiram, ao invés de você ter um entendimento, você e Deus. Só que eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa meio lado B, eu sempre quis fazer as coisas diferentes, tanto que eu falava, quando Deus me trouxe esse chamado, eu falava, Deus, por que eu? Tanta gente mais capacitada para ter uma igreja, tanta gente que já está vivendo dentro de uma igreja, tanta gente que domina a Bíblia de cabo a rabo, porque eu, que passei fugindo de igreja a minha vida inteira, eu há 25 anos longe do Senhor, por que o Senhor me chamou para isso? E eu só consigo ter um entendimento, que é justamente porque eu não me enquadrava nas igrejas e eu ao mesmo tempo vivi em várias igrejas. Então eu consigo trazer aqui um olhar neutro, não contaminado, porque eu nunca cresci numa família religiosa, nunca fui educada. Eu fui ter uma experiência com Jesus 2 anos atrás, eu nunca tinha entendido exatamente quem ele era. Eu tinha uma distância com Jesus muito grande, apesar de ter passado pela igreja evangélica. Olha que louco, né? Não foi algo que foi penetrado dentro de mim. E hoje eu vivo Jesus Cristo como um estilo de vida, como um mestre que está me moldando a ser uma nova pessoa. E é totalmente a parte, né, de religião. E aí o que eu quero trazer para vocês? Uma das coisas mais incríveis
que eu experimento hoje e que muita gente faz de uma forma errada é a oração. E eu li nesse trecho dos mensageiros uma forma tão linda, aumentou tanto a minha fé, que eu queria passar isso para vocês. Para quem não sabe, o livro dos mensageiros, ele é um livro escrito pelo espírito do André Luiz, né? Vou colocar o que está colocado aqui, não sei quem acredita ou não acredita, mas é o que está relatado, né? O espírito do André Luiz, que é uma pessoa que, enquanto vivo, era um médico, e que ele relata toda a dificuldade dele depois que ele morreu e que ele foi pro plano espiritual e viveu dentro do nosso lar, que o nosso lar, ele é um local de treinamento, vamos dizer assim, de preparação das pessoas que vieram para a Terra e não conseguiram cumprir o propósito de vida delas, o chamado que elas tinham, e se frustraram e agora estão reaprendendo, lidando com todo o seu lado espiritual. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui, que eu quero depois puxar a história da Bíblia, porque o nosso tema hoje vai ser falar sobre a oração. E é tão legal, e eu vou falar uma coisa antes de entrar na leitura, que é o seguinte: cada vez mais vocês vão me ver falando dessa forma aqui, cada vez mais vocês vão me ver falando sobre Deus, porque quanto mais eu vivo isso, quanto mais eu permito a presença de Deus na minha vida, mais forte isso tem se tornado. E mais eu tenho entendido o quanto falar só de fotografia não está mais em mim. E eu sei que muita gente tem ficado muito frustrada com isso. Eu tenho recebido algumas mensagens. Eu tô mexendo no cabelo, gente, que meu cabelo tá uma coisa. Não liga não, tá? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas meio indignadas, porque elas procuram o meu canal para poder ouvir sobre fotografia e se deparam comigo falando de Deus. E eu acho que, assim, é algo que as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, porque tem um monte de canal falando de fotografia e aqui não vai ser mais um canal para falar de fotografia. Então, cada vez mais eu vou falar de uma forma mais rasgada, não vou falar mais só no 1111, quero trazer mais coisas e quero abraçar cada vez mais esse chamado que eu tenho, porque se a gente fosse prender a expectativa das pessoas sobre nós, a gente nunca vive quem a gente é. A gente vai estar sempre se preocupando em fazer algo para agradar os outros. E isso é uma das coisas que eu estou cada vez mais me libertando. E cada vez mais eu estou deixando para trás coisas que eu era para ser quem Deus quer que eu seja. Quem Deus me fez para ser. Então, vou passar aqui para vocês e eu quero fazer uma série de 1111, misturando o que eu tenho visto na doutrina espírita com o que eu tenho visto na Bíblia. E é tão legal isso, porque você começa a perceber que Deus é tão maior do que religião. Deixa eu ler aqui um trecho para vocês. É uma passagem em que o espírito do André Luiz encontra o Oniceto, que é um espírito evoluído, que ele é como um mestre lá dentro. E aí ele fala o seguinte, que algumas pessoas, deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu acho esse pedacinho, que ele falava por que as pessoas faziam errado. Não, eu acho que eu não vou achar, mas ele fala, depois eu vou ler o trecho que foi o que me encantou. O que ele fala? As pessoas aqui na Terra perdem uma oportunidade enorme de usar a oração do jeito certo, porque elas usam a oração como uma ferramenta de benefício próprio e não uma ferramenta para se conectar a Deus. Eu queria tanto achar esse pedaço aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tenham paciência só um minutinho, porque eu gravei, só que eu separei a parte mais importante aqui para vocês. Eu li 500 trechos ontem e eu acabei esquecendo de separar isso. Ai, que coisa! Eu sei que vocês têm paciência, porque sabem que eu estou aqui de coração aberto para vocês.
tem tanta coisa grifada que eu não estou conseguindo achar entre elas qual que eu falo sobre isso. Eu vou passar, porque senão a gente perde muito tempo. Mas ele fala sobre isso. Como as pessoas aqui na Terra, e aí entra a questão religiosa também, sabe? As pessoas aqui na Terra aprenderam que orar, na maior parte das vezes, é pedir a Deus para resolver um problema delas. Algo para trazer um benefício. Uma cura, uma solução de um problema familiar, uma dificuldade financeira, para abrir portas, para alguma coisa, e se esquecem de que a oração, ela é uma forma da gente se aproximar de Deus, da gente aumentar a nossa frequência, da gente se conectar a uma vibração maior, que é Deus, né? Deus é essa vibração maior. Então, quando a gente está orando, a gente está nos conectando a Ele. E aí tem um trecho tão lindo que eles falam o seguinte, que eles estavam passando, e ele diz o seguinte: a prece, no caso eles chamam prece, mas é a oração, né? É a luz mais intensa do coração dos homens. Ele diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz, que a oração é a estrela que brilha mais fortemente nas noites sem luz. Olha que lindo. Mesmo na escuridão, a oração ela tem essa capacidade de fazer emanar luz. E aí eles mostram um pedaço em que eles estão passando por uma área, né, nas orbes espirituais, e aí eles passam por um lugar que ele conta da seguinte forma: no seio da noite, porém, se destacava a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Então eles estavam passando ali e se destacava para eles naquele ambiente, naquele local que eles estavam passando, um farol de intensa luz. Hora que o celular resolve chamar para atualização. Voltando. Então eles estavam passando por intensa luz. E ele dizia, seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. Por quê? Esse período, esse livro, ele foi escrito em 1944, exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. Olha que legal. E eles falam que enquanto as bombas estavam arremessando ao solo, eles viam sair do solo um farol de intensa luz. Eles, os espíritos, né, que estavam, o André Luiz e esse guia espiritual que era o Aniceto. E quem estava à frente da expedição espiritual que eles estavam fazendo, recomendou uma descida para até onde estava essa luz. E olha só, com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio ao olhar humano, porque pensa, eles estavam em época de guerra. Então ele falou que o ambiente, aos olhos humanos, devia ser quase sombrio, quer dizer, pouquíssima luz onde eles estavam, mas altamente luminosos aos nossos olhos, quer dizer, aos olhos espirituais. Notei então que alguns cristãos corajosos no meio da guerra reuniam-se ali e cantavam hinos, quer dizer, os louvores. E o ministro do culto lera a passagem de Atos, que a gente vai ler já já, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança, enquanto rebentavam estilhaços lá fora das bombas. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. E ele fala, nosso chefe nos mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. E ele fala, às vezes é preciso sofrer para a compreensão das bênçãos divinas. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. E isso aqui é um trecho de um livro espírita. E ele cita justamente essa passagem. Pensa nisso. Pensa que nas orbes espirituais, para eles, as nossas orações são como luz, são como faixas de luz na escuridão. É a estrela mais
intensa. Colocou, é a luz mais intensa no coração dos homens. Então, quando a gente está orando, e é uma oração não de pedido para Deus, mas de louvor, de agradecimento a Deus, de reconhecimento do quão maravilhoso Ele é, isso nos conecta, nos eleva, acende uma luz no nosso ser, dentro de nós. E isso é percebido pelos seres espirituais, pelos anjos, pelos espíritos de luz, por Deus. Então, quando você estiver orando, mesmo nos dias mais sombrios, a sua luz vai se acender, a sua luz vai brilhar, e isso vai chamar para você a conexão com essa luz divina. E é incrível. Deixa eu ler para vocês, eu não sei se vocês já leram, deixa eu ler para vocês o que aconteceu nesse trecho em que eles citam que quando eles desceram sobre essa igreja, e aí, olha que interessante que eu estava falando com vocês, do mesmo jeito que eu me afastei das igrejas durante essa minha experiência, essa minha busca na vida, Deus está me levando de volta. E só que Ele está me levando de volta com uma consciência de que a igreja não são as pessoas, a igreja é um local que eu estou ali para estar próxima de Deus junto com outras pessoas. Por quê? Pensa comigo. Se eu sozinha tenho essa luz em oração, e quando eu estou numa igreja, são várias pessoas com essa mesma luz, imagina que coisa linda é quando tem um faixa de luz, como eles relatam aqui dentro dessa igreja. Por isso que eles falam, de 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Não é que Ele não está quando você está orando sozinho, mas imagina a força de lá de cima sendo vista, essa luz no meio da escuridão. Porque a gente está aqui nesse plano material de uma forma muito densa. Nós somos carne, né? E a gente luta com isso todos os dias, principalmente quem está buscando se elevar, se conectar a Deus. Então, você quando você ora, quando você está uma oração de não pedir em benefício próprio, mas sim se conectar com Deus, em abrir seu coração para Ele, pedir para que a presença dEle esteja com você, que a vontade, né, que a vontade dEle seja feita, assim como nos diz o Pai Nosso, você está acendendo a sua luz. E se você está fazendo isso perto de outras pessoas, você está fazendo uma coisa que é assim, uma incandescente. Deve ser uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando, imaginando, vendo isso de cima, aos olhos espirituais. E o poder disso é tão grande, principalmente quando você tem uma força, como era nessa época de Paulo. Lembra que eu acabei de falar? Que conta-se aqui em alguns trechos, eu não separei esse trecho aqui, mas a gente pode falar sobre isso outro dia, que onde Paulo passava, e Paulo não era Jesus, lembrando disso, Paulo era um ser humano como nós, que foi batizado pelo Espírito Santo, que foi o poder que veio para eles depois da morte de Jesus, né? Depois que Jesus se foi, veio o Espírito Santo para nos trazer o poder. O céu se abre, exatamente. Então, quando o Paulo foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi além. Então, a oração, pensa comigo, a oração, ela faz com que você se ilumine, você se conecte a Deus. E quando você se entrega e pede para mergulhar ainda mais, você passa pelo batismo e depois passa por todo um processo de entrega. Você é batizado pelo Espírito Santo. Quando isso acontece com você, você começa a ter, entre aspas, poderes que você não tinha antes. Eu vou usar esse entre aspas porque não é poder. É uma capacitação, é uma unção, uma libertação de quem você era antes e que você começa a ser agora uma pessoa conectada de uma forma mais íntima com Deus. E por isso você consegue fazer coisas que antes você não conseguia fazer. E por isso que Paulo começou a fazer coisas que antes ele não podia fazer. Então, imagina juntando essas duas cenas. A cena que a gente acabou de falar, da visão espiritual dessa igreja resplandecendo de luz, e que eram pessoas que estavam ali orando em meio à Segunda Guerra Mundial. E ele cita a passagem de Paulo que eu vou ler agora. Então, imagina essa luz acontecendo dentro de uma prisão. Lembra, gente? Vou voltar para vocês não esquecerem isso.
é a luz mais intensa no coração dos homens. Quer dizer, no momento de maior escuridão, quando você está naquela oração, você se torna aquela luz. E era isso que estava acontecendo aqui. Pensa, vou ler para vocês. Perto da meia-noite, Paulo, que já tem toda essa unção que ele recebeu do Espírito Santo que eu acabei de te contar, e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, exatamente como a gente viu aqui no livro dos Mensageiros. E os outros prisioneiros escutavam. Gente, era perto da meia-noite. A guerra era no outro livro. Era perto da meia-noite, eles tinham sido presos diante de uma situação aqui que é relatada antes. Se vocês quiserem ler depois, é em Atos 16, tá? Esse é Atos 16, 25. E lembra da força espiritual da oração que estava acontecendo ali, que a gente contou. Estava acontecendo a mesma coisa aqui. Eles estavam na prisão, louvando e cantando e orando. Só que a força espiritual de Paulo era absurda, né? E aí o que aconteceu quando eles estavam na prisão cantando e louvando a Deus? Repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todas foram soltas. Cara, olha isso. Olha o poder da oração. Olha a força que tem você orar e louvar. E não é pedindo por você, mas sim se conectando a Deus, buscando aquela frequência para você, buscando aquela luz, estando na presença dele totalmente entregue. Isso faz com que a sua luz seja gigante. Quando você tem mais pessoas juntas, mais ainda. Então, imagina o poder que aconteceu ao ponto de ter um terremoto, estremecer, e as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas, inclusive dos outros prisioneiros que só estavam lá perto. Gente, pensa nisso. A luz é tão grande que beneficiou inclusive os outros prisioneiros que só estavam lá perto ouvindo. E acordando, essa história é muito legal. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão aberta, ele pegou a sua espada e ele pensou em se matar, porque ele imaginou que ele estava lascado, né? Todas as portas da prisão, tipo, ele achou que estava rolando um motim. E aí, Paulo chegou e falou, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, tipo, estamos de boa. A gente só estava orando e louvando. Foram os anjos de Deus, o poder de Deus que tomou conta do lugar, porque tamanha era a nossa luz. Ele não falou isso não, mas eu estou interpretando com isso, tipo, cara, isso aqui foi o poder de Deus, a glória de Deus que desceu sobre nós. Tamanha era a nossa luz nesse momento. Então ele pediu, e uma luz entrou e veio, ele pediu uma luz, desculpa, leio errado. Ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo até Paulo e se prostrou diante de Paulo e Silas e disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam ali. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou as feridas e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Então o que ele fez? Ele limpou as feridas, e pelo que eu leio aqui, quando ele falou, e ele tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Eu acho que foi o carcereiro que lavou as feridas de Paulo, porque eles tinham sido espancados em carne viva antes de serem colocados na prisão. Então o que ele fez? Ele serviu a Paulo e Silas. Essa é a minha interpretação, eu posso estar trocando os papéis, mas é isso que eu entendo. As feridas eram do Paulo e de Silas. E em seguida, ele foi batizado e todos os seus, e todos os que estavam ali. Então Paulo batizou o carcereiro dentro da prisão,
porque ele se rendeu àquela luz. Olha o tamanho do poder dessa oração. Olha o tamanho do poder de estarmos em oração e louvor a Deus e não só pedindo. E ele falou em seguida, levando-os à sua casa, ele ainda foi, levou até ele à casa, porque eles estavam soltos, né, gente? Abriu as portas da prisão. Então, ele pegou, levou Paulo e os Silas até a sua casa e deu alimento diante deles e se regozijou, crendo em Deus com toda a sua casa. Ele se rendeu, ele se converteu ali, e quando a gente fala converter, é se mudar, né? Se transformar em algo novo. E eu acho incrível, depois tem o resto dessa passagem, mas o mais importante da gente entender aqui é que ambos, tanto o livro espírita, psicografado por Chico Xavier, quanto a Bíblia, falam da mesma coisa, da luz que se sai do coração de cada homem quando a gente está orando e louvando. Então não é aquela oração repetida, aquela oração cansada, aquela oração que você só está falando e você não faz ideia do que você está orando. Felipe está falando aqui que é o livro dos Mensageiros, capítulo 14, preparativos, página 75. Na verdade, eu li o Mensageiros, o que eu estou lendo é página 117 do livro dos Mensageiros, tá? Talvez esse aí seja outra parte. Ah, você está dizendo a parte que eu não consegui localizar? Deixa eu ver. Se é o que eu não estava encontrando. Não, é o outro. É o outro, Felipe. Talvez, eu não sei se tem variação, né, de um para outro. Mas não é nessa página o que eu estava olhando. Talvez aqui na edição seja diferente, não sei. Mas não importa. A mensagem, eu acho que deu para entender mesmo eu não lendo aquele outro trecho. Vocês conseguiram ouvir, pelo menos, quem quiser ler e tiver acesso ao livro dos Mensageiros, é o 117, página 117. E o mais legal, gente, é isso. Deus se manifesta através do coração dos homens. Não tem nada a ver com a religião que você segue. Ele é tudo. Ele é Yahvé. Ele é, eu sou. Então, você querer colocar Jesus dentro de uma religião, você querer colocar Deus dentro de uma religião, você está limitando o poder de Deus. Então, quando você lê uma passagem dessa, de oração, sob uma ótica espírita, que vendo de cima, vendo como o olhar espiritual, imagina os anjos de Deus, olhando a igreja iluminada com os corações das pessoas, né? Louvando a Deus, cantando para Deus, assim como aqui dentro da prisão de Paulo e Silas, estavam eles cantando e louvando. Eles tinham sido arrancadas as roupas deles, eles tinham sido espancados, cheios de feridas, estavam na prisão, estavam cantando e louvando ao Senhor à meia-noite. Pensa na luz que estava emanando deles. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui com essa mensagem de hoje é: liberte-se da sua religiosidade. Não ache que os espíritas estão colocados aqui como seres abominados por Deus porque eles praticam feitiçaria. Não é isso. Se você for buscar na Bíblia, quando fala sobre buscar os mortos, essas abominações, é diferente. É quando você está fazendo, às vezes, obras, trabalhos, pedindo que os mortos interfiram na sua vida, ao invés de buscar a Deus através de Jesus. Isso, eu acredito que seja um caminho errado por um motivo muito simples. Se você não está buscando a Deus através de Jesus, você tem grande chance de estar sendo acessado através de espiritualidades inferiores, através de demônios, através de vários outros seres que não são da luz. Então, você fazer isso tem um caminho muito delicado, muito arriscado. Tanto que existem vários casos, várias manifestações de pessoas que são
fazem coisas como se fossem milagres ou manifestações de Deus e não são. Inclusive, na própria passagem que a gente acabou de ler, no próprio capítulo de Atos, ele fala antes, por que ele foi para a prisão? Por que Paulo foi para a prisão? Porque ele estava indo para a oração e uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, saiu ao encontro deles, ao qual ela dava lucro, e por isso que ele foi preso. Eu não vou entrar nessa questão, mas ela estava possuída pelo espírito da adivinhação e gritava até ele, chegou perto deles e dizia o seguinte, olha o que ela dizia: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isso aqui, você assistindo isso de lá de perto, você diria, essa mulher é uma mulher de Deus. Tudo que ela adivinhava, o espírito da adivinhação é aquela de prever o futuro, né? De profetizar. Então, muitas vezes, vão ter pessoas que vão profetizar, que vão falar como se estivessem falando em nome de Deus, mas não estão através de Deus. Elas estão através de um espírito de adivinhação. E ele, o espírito maléfico, ele se esconde, ele se camufla. E então, você tem que ter muito cuidado quando você vai através de um caminho espírita, para você estar certo de que você está indo através de Jesus. Porque não existe outro caminho a não ser através de Jesus. Se você está indo por outros caminhos, não é que você não vai ter acesso a Deus. Se for assim, coitados, nenhum dos muçulmanos vai ter acesso a Deus. Quer dizer que tudo que eles oram é inválido? Eu não creio nisso verdadeiramente. Você pode acreditar, mas eu não creio que Deus feche os olhos a essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de presenciar a experiência de Deus, a experiência de Jesus. Porém, eu acredito que quem teve a oportunidade de se render a Jesus, se entregar a Jesus e não fez, escolheu não fazer, isso não tem os olhos. Então, assim, ele não tem, vamos dizer, ele não tem esse perdão de Deus com relação a isso. Porque Jesus é a manifestação de Deus. E a partir do momento que você nega Jesus, você está negando a Deus. Então, quando você segue o caminho, depois eu vou ler um pouco do que vocês estão falando, tá, gente? É só porque eu estou num raciocínio que talvez eu me perca se eu parar para ler. Tipo e teco aqui e se perde. Então, se você está indo por um outro caminho, que não é através de Jesus Cristo, você corre o risco de se deparar com situações assim e ser enganado. Então, essa mulher, ela estava possuída pelo espírito de adivinhação. Ela gritava pela rua que esses homens, o Paulo, né, e o Silas, eram servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Ela estava falando o que era certo, mas ela não era de Deus. Ela estava se escondendo, o espírito do mal estava se escondendo por trás dela. E qualquer outra pessoa poderia acreditar que ela estava falando através de Deus, e não estava. Tanto que no final, Paulo começou a ficar perturbado, porque tinham dias que ela estava fazendo isso, e ela estava atrapalhando a oração dele. E aí ele, perturbado, virou-se e disse para o espírito de adivinhação dentro dela: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora e ela perdeu o dom da adivinhação. E por isso que eles foram presos, porque o pessoal ficou meio indignado, porque ela parou de dar lucro e deu. Então, você pensa que às vezes esse caminho do espiritismo, ele é delicado, mas também vários caminhos, se você for observar, até mesmo manifestações dentro das igrejas podem ser desvirtuadas. Dentro da igreja católica tem pessoas que se dizem manifestar a presença de Deus, mas muitas vezes podem ser casos como esse. Dentro da igreja evangélica, pessoas podem estar dizendo profetizar em nome de Deus, mas podem ser casos como esse que a gente leu na Bíblia. Você não está como é que chama? Não é impune, mas assim, você não está 100% lá protegido desse tipo de influência, porque se você for colocar a sua fé no que dizem os homens, você tem grande chance de estar sendo enganado, porque o espírito do mal, ele é manipulador, ele se esconde. Então, eu durante muitos anos, eu falei com Deus, eu falei
através do caminho espírita, mas eu não encontrei a plenitude, a experiência, a força do que eu vivo hoje, porque eu não tinha encontrado a Jesus. Eu não tinha me entregado a Jesus. Porque existem religiões que não acreditam que é através de Jesus que você consegue encontrar Deus e encontrar esse caminho de salvação. Então, o que você tem que achar em comum disso? Existem coisas muito maiores do que a religião. Eu creio, isso eu creio, tá? Então esse é o meu canal, é a minha live, eu vou falar o que eu acredito, você acredite no que você quiser. Eu tô te trazendo os inputs de uma pessoa que vive isso há muitos anos e tem pesquisado absurdamente sobre isso, fora da religião. O que a Adriana falou? Por isso, sempre me questiono, Jesus faria isso ou aquilo? Até nas ações estou me esforçando e questiono. Exatamente, é Jesus como um estilo de vida, né, Adri? Exatamente isso. E muitas vezes, quando você olha, pensando só na questão espiritual, esquece a interferência dos homens. Você vê uma mensagem trazida, né, espiritualmente. Ele vendo a luz através das orações no coração dos homens, via que ali se subia um facho de luz luminoso, como um farol de luz intensa saindo daquela igreja. Ele está falando da igreja, ele não está falando de um centro espírita, ele está falando de uma igreja. E aqui, Paulo não estava falando de igreja, ele estava na prisão. E tudo aquilo aconteceu ele dentro da prisão. Ele falava de igrejas, ele abria igrejas, né? E ele, cada vez mais, ele falava, ele ensinava, e eu acho que foi em outro pedaço que eu li, ele pregava e a palavra do evangelho ia abrindo igrejas. E a gente tem que entender que igreja não é uma religião. Igreja é o corpo de Cristo. É ali onde estão as pessoas, cristãos, você está vendo o que ele fala? Bem claro, cristãos corajosos reuniam-se e ali cantavam hinos. Então, são pessoas que estão crendo, que creem em Jesus, que entregam a Ele a sua vida, que acreditam nele, porque ele fala que o que preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E é um crer, não é crer tipo, eu acredito em Jesus. Falou, valeu. Não, é um crer em Jesus Cristo e crer no que Ele foi e no que Ele representa na sua vida. Ali eu entendi um outro nível que eu nunca entendi dentro do kardecismo. Porque dentro do kardecismo, eu sabia da existência de Jesus, mas eu nunca tinha sido ensinada a entregar minha vida para Jesus, como está dizendo na Bíblia. E aí, quando eu começo a juntar tudo isso, tudo, gente, é uma verdade só. Só existe uma verdade. Então, você não tem como ter várias verdades dentro de um mesmo assunto. Existe uma verdade. E quando você começa a querer justificar dentro das religiões, você começa a se perder. Então, o que eu vejo os espíritas têm uma visão incrível, só que muitas vezes não usam o caminho de Jesus para que a gente busque a Deus. Vem Jesus apenas como um espírito evoluído e não como uma manifestação de Deus na Terra. Eu creio, e aí eu não vou trazer muito profundamente, mas eu creio num formato um pouco diferente disso, mas eu também não creio absolutamente que Jesus é o Criador. Eu acredito de uma outra forma, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não estou aqui para isso. Eu não tenho gabarito para isso, e Deus não pediu que eu falasse sobre isso, então não vou falar. Mas trazer o assunto da oração como a força que nos ilumina por dentro, que independente da religião que você segue, ela tem a mesma força, ela te traz a mesma luz, ela te traz o mesmo poder. E religião, na verdade, a palavra religião na verdade, na origem, é religare, que é ligar você a Deus, aos céus. Então, quando você está ligado aos céus, ligado a Deus, e você ora, a sua luz se acende, e os céus veem a sua oração, e chega até Ele, você enche o seu corpo de luz de novo. E é incrível quando você começa a entender isso fora da religião, e você começa a ver isso em todas as religiões. As pessoas buscam a oração por várias formas, mas se você entender que você precisa não
não está errado você uma vez ou outra pedir a Deus por algo. Não está errado. Ele é seu pai e Jesus sempre falou, tudo que me pedir, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim, tudo que me pedirem será dado. Então ele já disse isso. Então tudo que a gente pede ao Pai em nome de Jesus é concedido a partir do momento que você não pensar só em você mesmo. Você estiver pensando em algo maior do que isso. Eu quero só um bem material. Eu quero só uma coisa. Quero arrumar um namorado. Não, gente, sério. Né? Vamos usar a oração para algo mais nobre. E quando você usa para se aproximar de Deus, para ter essa experiência de ser guiado por Deus, a sua oração transforma você numa fogueira, né? Numa luz que é vista lá pelos céus, vista pelos anjos, vista de uma outra forma, que faz com que venha até você um poder sobrenatural, principalmente quando você mergulha nisso de uma outra forma e, mais ainda, se você, assim como Paulo, experimenta o batismo pelo Espírito Santo. Então, é tão forte o poder da oração que eu quero hoje convidar você a revisitar a forma que você ora. Eu até coloquei aqui no primeiro vídeo do 11:11 como eu tinha descoberto a oração, né? Como que eu fazia a minha oração. E depois eu fui evoluindo nesse processo, mas ela sempre tem um pequeno roteiro, um pequeno formato, que o primeiro, antes de mais nada, eu começo louvando a Deus, falando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é amado, o quanto eu sou feliz por Ele estar na minha vida, o quanto eu sou grata por Ele ter restaurado a minha alma. E depois eu peço perdão pelas coisas que eu preciso pedir perdão, porque somos humanos, então a gente está sempre fazendo uma besteira ou outra. Então eu peço sempre perdão por alguma coisa, por um momento de impaciência, por uma palavra que eu deixei de fazer, ou por alguma coisa que eu tive preguiça. Qualquer coisa que você tenha feito, depois eu peço para que eu possa estar mais perto dele, para que a presença dele nunca saia de perto de mim, que seja feita a vontade dele na minha vida naquele dia. Eu renovo a minha entrega a ele naquele dia, para que ele esteja comigo todo o tempo, que a mão dele esteja sobre mim todo o tempo, que nada que eu faça naquele dia seja para me afastar dele, nada que seja diferente, ao contrário da vontade dele para minha vida, e peço para que ele afaste de mim todo o mal. Simples assim. E ali, quanto mais você está e quanto mais você está entregue, mais você acende essa luz. Por isso que eu gosto também, eu até já compartilhei para algumas pessoas uma playlist que eu fiz, que eu vou colocando vários louvores ali, porque eu acho que o louvor ele tem uma força muito grande, porque a música ela transcende a palavra. Então, gente, tem louvores incríveis e que não é só daquele jeito tradicional que a gente vê muitas vezes aqui no Brasil. Tem louvores, eu queria inclusive recomendar vocês, procurem depois aqui no YouTube, chama Jesus Mob, como é que chama? Worship Mob. Cara, é incrível o que eles cantam, é incrível, parece um coral, sabe aqueles corais celestiais cantando, é maravilhoso. E eles só fazem isso ao vivo, eles ganham através de visualizações, chama Worship Mob. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo escrever aqui pelo celular. Mas worship, que é de louvor, mob, M-O-B. E aí você precisa ouvir essas músicas, porque ali parece que são anjos cantando. É uma conexão espiritual maravilhosa que você tem quando você está ouvindo um louvor como esse. Aumenta a sua frequência, como você nunca viveu isso antes. E se você está ouvindo isso, e enquanto você está ouvindo o que está sendo cantado, você verbaliza, e eu faço muito isso. Eu ouço, tem uns louvores que eu tenho ouvido que tem mexido muito comigo, e que ele fala inglês, né? Então eu canto em inglês, mas meu coração entende português, e ele fala: Senhor, eu não consigo mais viver sem o Senhor,
eu mal consigo respirar sem a sua presença. I barely breathe without you. Cara, é lindo isso. Então, quando você canta isso, você louva, você é grato, você se conecta, você acende essa luz. E é impossível o mal prevalecer na sua vida quando você está iluminado desse jeito. Você forma como se fosse um campo de força ao seu redor. Nenhum mal te atinge. Worship more. Obrigada, Felipe, porque aqui pelo celular eu não consegui descobrir onde é que eu escrevo. Valeu, é isso aí. Experimentem isso. É muito bacana. Isso é uma coisa da igreja evangélica, que eu acho que a igreja católica tem pouco. Pelo menos o pouco que eu frequentei da igreja católica, eu vivi pouco isso, a não ser, às vezes, igrejas de outros, né, de outros modos mais tradicionais. Na época que eu frequentava a igreja católica, eu não tinha isso, mas a igreja evangélica tem. Assim como aquelas igrejas gospel americanas, cara, aquilo é lindo, aquele coral, aquela força de louvor. Não tem como você estar lá dentro e não ser inundado pela presença de Deus ali. Então, lembrem, hoje eu queria deixar isso registrado. E hoje, mais do que nenhum outro dia, sem religião nenhuma, porque hoje a gente pode ver a mesma coisa sendo dita, tanto através dos livros espíritas, quanto através da Bíblia, que nós somos uma luz quando a gente está em oração e em louvor a Deus. E, independente da sua crença, lembra disso. Toda vez que você estiver num momento de escuridão e você colocar um louvor, você orar, não pedindo, mas se conectando a Deus, você vai trazer uma luz para você, como você não consegue ver, assim como aqui eles falam. Ali deveria ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos espirituais. Então, lembrem disso. E para encerrar, eu queria fazer junto com vocês, já que nós estamos falando de oração, fazer junto com vocês, eu queria que vocês repetissem comigo, para que as nossas luzes se acendam em cada ponto, em cada cidade em que nós estamos, cada um no lugar. Eu quero que a gente faça essa oração juntos e eu queria que vocês entendessem como eu tenho feito a oração do Pai Nosso, para ver se faz sentido para vocês, porque quando você começa a orar o Pai Nosso, entendendo e vivenciando o que ele ensina, e não só uma repetição, traz um outro significado para você. E por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso, porque é de uma verdade, de uma força ali dentro que é inacreditável. Então, para a gente fechar o nosso 11:11 sobre oração, a gente vai encerrar com o Pai Nosso. E eu digo, Senhor, obrigada. Obrigada por esse momento. Pai nosso, Senhor, Pai amado que está no céu, santo é o seu nome. Que o seu reino venha a nós. Que seja feito, Senhor, a sua vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos as falhas dos nossos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, acima de tudo. Nos livra de todo mal. Porque tua é a glória, teu é o reino e teu é o poder para todo sempre, Senhor. Amém. Que não tem como, gente, a gente orar com o coração e a gente não se conectar a Ele, e a gente não sentir a presença dEle. E quando a gente fala entendendo cada palavra, vivenciando no nosso espírito cada palavra que a gente diz para Ele, a nossa luz se acende. E eles percebem isso, e Deus nos vê iluminar, e os seus anjos vêm até nós, e a sua luz divina chega até nós. E nenhum mal é capaz de chegar perto de uma pessoa que emana luz através de uma oração como essa.
Então, recomendo para vocês começarem a fazer essa oração de entrega, caso vocês já não façam. Sei que muitos aqui já fazem. E experimentem. Procurem esses louvores que façam sentido para vocês. Se você não fala inglês, tem louvores em português que são lindos também. Procurem um que faz sentido para você. Eu gosto muito de um rapaz, eu acho até que ele é aqui de Brasília, não tenho certeza. Eu conheci uma música dele chamada Furioso Oceano e tive o privilégio de ir num dia, num culto em que ele foi cantar. E ele tem uma força na voz dele que é inacreditável. Esqueci o nome dele agora. Ai, eu tô terrível, a cabeça aqui, gente, tá ficando gaga. Mas procurem por essa música, Furioso Oceano. É Serra, não sei que lá, Serra, o nome dele. Furioso Oceano. E é de uma força, aquele louvor. Ouçam e pense que aquela letra que está sendo falada ali é a sua oração. E quando você cantar o que está sendo falado ali, cante pensando que você está falando para Deus, para Jesus, e aquilo vai encher o seu coração de luz, vai te aproximar das orbes celestiais como você nunca talvez sentiu antes. Experimente fazer disso um hábito diário. Eu faço todas as manhãs. Eu começo o meu dia com a minha oração de gratidão, e na hora que eu estou no meu café da manhã, eu coloco sempre os louvores, e quando tem uma música que mexe no meu coração, eu canto junto. E eu tenho certeza que a minha cozinha é o lugar mais iluminado da minha casa quando isso acontece. Ai, obrigada. Felipe, gente, Felipe tá demais, hein? Felipe tá demais. Eu não sei o negócio, ele já vem de pronto. Isso. Jonas Serra, Furioso Oceano. E ele tem umas outras muito legais também. E é bom que ele foge um pouco desse formato gospel que eu particularmente, alguns eu não sou tão fã, mas é cri-crisis na minha cabeça, chatice, né? Já pedi para Deus me libertar disso, porque eu sei que o que importa é o conteúdo, né? Não é a melodia. E eu recomendo também uma outra pessoa, que esta moça eu vou lhe falar, abra o seu coração se você não é evangélico, para você ouvir ela falando, ela cantando. Ela é de uma unção. E o nome dela é Sulamita Alves. Se você pegar um dia, e se prepara, tá? Porque eu acho que ela é da Assembleia de Deus, então ela tem um louvor daquele bem tradicional de igreja evangélica. Pode ser que seu coração se endureça um pouquinho, mas lembra que acima de tudo ela está louvando a Deus. E a força daquela garota, ela tem 30 anos e ela passou por uma situação agora recentemente que me abalou muito. Eu chorei muito quando eu soube, porque eu senti que ali foi uma perda para o mal, assim, que eu não consegui... Quer dizer, eu entendi depois, mas foi uma batalha que ela teve que viver. Ela, como o ministério dela é muito forte, um dia que vocês tiverem a oportunidade de parar e buscar por um vídeo dela ao vivo, tá? Assista ao vivo, da Sulamita Alves. E você vai ver a força que aquela garota tem. E ela estava sofrendo vários ataques espirituais. Tinha acabado de sofrer um acidente de carro gravíssimo, mas saiu ilesa. O carro foi destruído, mas ela e o marido saíram ilesa. E ela, agora em janeiro, começo do ano, foi passar as férias com o marido no Tocantins. E eles foram nadar num rio muito calmo, muito tranquilo. E ela, do nada, falou que começou a ser puxada para baixo. Começou a se afogar e ser puxada para baixo. E o marido dela, que era um marido daqueles que Deus ensina a ser, deu a vida por ela. E ele, mesmo sem saber nadar, ele pulou na água para salvar ela, para levantar ela. E a tempo dele jogarem a boia para ela, só que ele foi dragado e ele morreu afogado. Com 30 anos. E a dor dessa garota foi assim inacreditável. E eu senti a dor dela, porque ali eu sei que foi uma batalha espiritual que aconteceu. Era para terem levado a vida dela, só que os anjos mudaram o destino e ela foi salva. Sulamita Alves, isso. E o marido dela morreu e ela voltou com uma força ainda maior. Porque Deus faz isso, né? Deus transforma a nossa dor em propósito. E ele deu a vida por ela, porque ela tinha uma missão aqui nessa terra muito grande.
E eu vou te falar, não tem como você ouvir a Sulamita e você não sentir a presença de Deus. E eu várias vezes ouvi ela cantando e eu me debulhava em lágrimas, porque você sente naquele momento, se você não fechar o seu coração, você sente naquele momento a presença de Deus ali. Então a música tem essa força, a oração verdadeira tem essa força. E é esse o caminho que eu acho que, independente da religião, a gente tem que seguir. É nos conectar a Deus através desse amor que emana da gente, desse louvor, que o louvor nada mais é do que você cantar para Deus o quanto que Ele é importante na sua vida e reconhecer todas as coisas maravilhosas que Ele faz por nós. Ponto, acabou. Independente da religião que você faz parte. Experimenta. Depois você me fala nos comentários aqui do vídeo se fez sentido para você e se gerou alguma transformação na sua vida. Foi através desse tipo de oração que Deus se manifestou na minha vida, que eu me aproximei de Jesus, que minha vida foi virada do avesso e eu não abandono essa forma de oração nunca mais. Porque todas as vezes que eu deixo de fazer essa oração de entrega, às vezes pela rotina, pelo andar da correria do dia a dia, eu sinto que meu coração se desconecta. Então, busquem esses dois. Aliás, eu dei 3 sugestões. A Sulamita Alves, o Jonas Serra e o Worship Mob. Um dos 3 você vai se identificar, ou os 3, como eu me identifiquei com os 3, cada um com seu estilo, porque cada um está louvando a Deus do seu jeito, né? E Deus não se engessa em formato nenhum. Ele é. Então, queridos, fique com Deus no coração de vocês, sejam essa luz que emana e busquem, sem nenhum preconceito, pelo menos uma vez por semana, estarem juntos com outras pessoas em oração e em louvor. Busquem uma igreja, seja qual for, próxima da sua casa, para você se lembrar todas as vezes que você sozinho é uma luz. Deus está lá. Mas você, quando se junta com outros para louvar a Deus em oração, você se torna um farol de intensa luz. Não esquece disso. Não fica sozinho, não. Busca qualquer igreja perto de você, mesmo que você não faça parte, para que você possa estar perto de outras pessoas que também estão ali louvando e se conectando a Deus. É isso. Ai, que lindo. Gente, Deus é lindo demais. Obrigada, gente, por estar aqui comigo. Obrigada, Felipe, pela ajuda toda. Meu amor, querido amigo que está aqui, sempre nos apoiando com as palavras e com todo o apoio que a gente precisa. Fique com Deus, meus anjos, e a gente vai ter muito mais assuntos sobre isso. Eu estou mergulhando cada vez mais nessas pesquisas, nesses estudos, e eu quero trazer um pouco mais desse Deus que rompe com religiosidades, desse Deus que é tão maior do que a gente mesmo tenta rotular. Beijo no coração, e para as meninas a gente se vê na sexta-feira, para o pessoal em geral a gente se vê na próxima quarta. Tchau, queridos!